O que aconteceu nas últimas horas na Ucrânia assustou até mesmo quem acompanha essa guerra desde o começo. Sirenes tocando sem parar, explosões atravessando a madrugada, centenas de drones cruzando o céu ao mesmo tempo. E agora, especialistas dizem que o conflito entrou em uma das fases mais perigosas de toda a guerra. Porque depois do maior ataque russo desde o início do conflito, a Ucrânia respondeu. E a resposta foi brutal. Por alguns dias, parecia que a guerra finalmente poderia desacelerar. Um cessar-fogo temporário chegou a levantar esperança entre os dois lados. Donald Trump falou sobre mediação. Vladimir Putin deu declarações dizendo acreditar em um possível fim próximo para o conflito. Mas tudo desmoronou. Em menos de 48 horas, o céu da Ucrânia virou um inferno. Mais de 1.500 drones e mísseis foram lançados pela Rússia em uma sequência de ataques que chocou o mundo inteiro. E o mais assustador, os alvos mudaram. Agora, não é apenas infraestrutura militar. Os ataques começaram a atingir áreas residenciais, prédios comuns, lugares onde famílias inteiras dormiam sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E o que veio depois pode ter iniciado uma nova escalada da guerra. O correspondente internacional Américo Martins estava em Kiev, a capital da Ucrânia, quando tudo começou. Durante a madrugada, as sirenes começaram a ecoar pela cidade, um som que já virou parte da rotina dos ucranianos. Mas naquela noite era diferente. Os alertas não paravam. Mesmo sem ouvir explosões diretamente do local onde estava, o clima era de tensão absoluta, porque informações começavam a chegar de várias partes do país ao mesmo tempo. Ataques massivos, drones atravessando cidades inteiras, mísseis atingindo regiões urbanas, e o número de projéteis lançados pela Rússia começou a assustar até analistas militares experientes. Foram mais de 1.500 drones em apenas 2 dias, o maior ataque combinado desde o início da guerra. Mas o detalhe mais preocupante estava escondido nos alvos escolhidos. Segundo relatos vindos da própria Ucrânia, muitos ataques foram direcionados a pessoas ligadas ao desenvolvimento de tecnologia militar. Cientistas, engenheiros, especialistas em drones, executivos de empresas que ajudam na defesa ucraniana. Só que existe um problema gigantesco nisso. Essas pessoas vivem em prédios comuns, prédios antigos da era soviética, no meio de famílias normais, crianças, idosos, moradores que não têm qualquer ligação com a guerra. E foi exatamente aí que a situação começou a ficar ainda mais sombria. Um dos ataques atingiu diretamente um prédio residencial. As imagens dos escombros correram o mundo. Equipes de resgate tentando encontrar sobreviventes. Pessoas gritando. Vidros destruídos. Fumaça cobrindo ruas inteiras. Pelo menos 24 pessoas morreram em um único ataque, entre elas, crianças. E enquanto a cidade tentava entender o tamanho da destruição, Volodymyr Zelensky apareceu diante das câmeras com um discurso pesado. Segundo ele, aqueles ataques mostravam uma coisa muito clara. Putin não quer paz. E naquele momento, a esperança de um cessar-fogo praticamente desapareceu. Mas então, veio a resposta da Ucrânia. E ninguém esperava que ela fosse tão rápida. Na madrugada seguinte, centenas de drones ucranianos atravessaram o território russo. O alvo? A própria Rússia, inclusive Moscou, a capital. Mais de 500 drones foram lançados em uma das maiores ofensivas ucranianas dos últimos tempos, e isso muda completamente o peso psicológico da guerra. Porque, durante muito tempo, os russos estavam acostumados a ver o conflito acontecendo longe, na Ucrânia. Mas agora, drones começaram a atingir regiões próximas da capital russa. Segundo autoridades russas, refinarias foram atacadas, prédios foram atingidos. Pessoas morreram. E o mais impressionante, alguns desses drones viajaram quase 500 quilômetros antes de alcançar seus alvos.
Isso mostra como a Ucrânia conseguiu desenvolver tecnologia capaz de atingir profundamente o território russo. E aí surge uma pergunta extremamente perigosa. Se os dois lados estão aumentando cada vez mais a intensidade dos ataques, até onde isso pode chegar? Porque o que estamos vendo agora não parece mais uma tentativa de encerrar a guerra. Parece exatamente o contrário, uma escalada, uma demonstração de força. Uma guerra entrando em um nível ainda mais agressivo. E existe outro detalhe que preocupa muito os moradores de Kiev. Os russos costumam atacar principalmente durante a noite. Só que agora, alarmes começaram a tocar também durante o dia, o que indica que ataques ainda maiores podem acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, moradores vivem uma rotina quase impossível de imaginar. Dormem vestidos, celulares carregados ao lado da cama, rotas de fuga decoradas. Muitos descem para abrigos subterrâneos sempre que as sirenes começam. Outros simplesmente ficam parados olhando o céu, tentando descobrir se o som que ouviram foi apenas mais um alerta ou o início de outro bombardeio. E no meio de tudo isso, existe uma sensação cada vez mais forte entre os ucranianos. A guerra está longe do fim, muito longe. O mundo assistiu nos últimos dias a uma mudança perigosa nessa guerra. A Rússia lançou o maior ataque de drones desde o início do conflito. A Ucrânia respondeu com um dos maiores ataques já feitos contra território russo. E agora, os dois lados parecem cada vez mais dispostos a aumentar o nível da violência. Enquanto líderes mundiais falam sobre negociações, o céu continua cheio de drones. As sirenes continuam tocando e milhares de pessoas continuam vivendo sem saber se vão sobreviver até a próxima madrugada. A pergunta que fica é: isso ainda pode ser controlado? Ou estamos vendo o começo de uma fase muito mais devastadora da guerra? Se esse tipo de história real te prende, deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos acontecimentos dessa guerra podem mudar tudo. E aproveita para assistir ao próximo vídeo recomendado aqui na tela, porque a situação entre Rússia e Ucrânia está ficando cada vez mais tensa. Até o próximo vídeo.